Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer uma análise de um delineamento em quadrado latino usando o programa Sysvar, tá ok? Então antes de ir para a análise, vou mostrar para vocês como é que os dados foram tabulados, porque a tabulação dos dados é uma parte importante. Então vamos aqui abrir o conjunto de dados, tá? Só para mostrar que eles já foram tabulados. Esses dados são dados que eu peguei do livro de Elias Bechara Khalil, é uma versão antiga de 1977, lá da escola Luiz de Queiroz, né, superior, lá da Exalc. Então são dados, são um exemplo didático, né, consta nesse livro. Basicamente, o que trata o experimento, né? O experimento, ele tem como objetivo testar o dia da castração de suíno, ou seja, com quantos dias seria ideal você castrar o suíno. Lembrando que isso é um exemplo didático, então pode ser que o resultado não seja necessariamente o que tem a ver com a realidade de fato, teria que pegar aí, mas me parece que é um resultado que veio de um experimento de fato, tá? Claro que podem ter surgido outros experimentos, e claro que esse experimento ele dependeria da raça, das condições experimentais de cada região e etc. Bom, então, basicamente o que nós tínhamos? Nós tínhamos nesse experimento 4 dias diferentes de castração. Esse A, que é o tratamento A, é aos 56 dias. O B seria o animal não foi castrado, ele ficou sem ser castrado. C aos 7 dias e D aos 21 dias. E aqui é o peso final do animal ao final do experimento, tá ok? O que aconteceu nesse experimento? O pesquisador ele blocou 2 vezes. É por isso que é um quadrado latino, né? Ele fez um bloco duplo. Tá certo? Por quê? Porque havia uma suspeita de que, por parte do pesquisador, de que a matriz, ou seja, a mãe, né, dos porquinhos, ela iria influenciar no peso final dos animais. Ou seja, se eu tenho uma matriz mais robusta, né, com peso maior, é bem provável que o peso final desse animal seja melhor do que de uma outra matriz que está menos robusta. Então, ele, como o objetivo final era só evidenciar o dia de castração e não de qual mãe ele veio, ele resolveu colocar como bloco, né, a leitegada, que seria a matriz que forneceu aquele porquinho. E uma outra situação que seria a faixa de peso, por que ele blocou pela faixa de peso, né? Porque os animais, quando nascem, eles nascem com pesos diferentes. E há uma tendência aí meio que natural, né, na própria natureza, na competição natural que tem dos animais, aqueles animais com maior peso, com maior robustez, né, eles tendem a buscar na mãe as melhores mamas, né? Ou seja, ele já nasce melhor e ele ainda busca as melhores mamas, então normalmente ele tende a ter um peso maior por conta disso também. Então isso é um efeito que o pesquisador tentou controlar. E aí dividiu em 4 faixas de peso. Então eram 4 leitegadas, 4 faixas de peso. Aqui, então, no quadrado latino como se fosse linha e coluna. Apesar que esse nome linha e coluna é só um nome fictício, né? De fato, você não tem no experimento uma linha e uma coluna. O que você tem é uma blocagem pela matriz, pela mãe, e uma blocagem pelo peso dos porquinhos. Então, ele controlava, ou seja, ele dizia, olha, esse porquinho, né, ele veio daquela mãe, ele teve daquela faixa de peso ao nascer, e o dia de castração dele foi esse, e ele teve esse peso final de 93. Então ele anotava isso, né, para cada unidade experimental e colocou essas fontes de variação aqui, no caso leitegada, faixa de peso, o dia de castração, todas essas três como faixa de variação, e o experimento foi um DQL, um quadrado latino, tá? Então os dados têm que ser tabulados dessa maneira. Quando você entrar no Sysvar, você vai pedir o quê? 4 campos. Seria um campo para a linha, um campo para a coluna, uma linha para o tratamento e a outra linha para o peso final. Tá? Claro que se você tivesse mais repetições dentro de cada bloco, aí você teria que pedir mais campos também. Então, isso para a análise convencional. Tá? Lembrando que nesse caso, linha e coluna é algo fictício. Então, na verdade, é um bloco 1, bloco 2. Nós chamamos de leitegada, faixa de peso. Tá, ok? E o dia de castração para nós é o tratamento. É aquilo que nós queremos testar. Será que o dia 21 é melhor do que o dia 56? É melhor do que o dia 7? Será que não castrar é melhor? Tá certo? Então, é um experimento em que nós queremos saber se o dia em que eu castro o animal vai produzir no animal um peso final melhor do que dependendo de outro dia. E a tabulação foi feita dessa maneira. Então demorei um pouquinho aqui para explicar a tabulação, porque quando você for entrar com os dados, é onde o pessoal se atrapalha. Né? Como é que eu tabulo os dados? Tá? De fato, não tem necessariamente, precisa ser necessariamente essa mesma ordem. O que importa é que quando você colocar o animal é a linha aqui, ó. Todas as informações dele estejam corretas. Então, esse é um animal que veio da leitegada 1, da faixa de peso 1,
da dia de castração A e do peso final 93. Isso que você não pode errar, tem que fazer isso para todas as unidades experimentais. Bom, feito isso, você entendido como é que está a velocidade, é tudo muito fácil. Você vai lá em análise, você vai abrir o arquivo, né? Então você vai buscar aqui o arquivo, abrir o arquivo, vai buscar lá onde você salvou ele. No caso foi swing.dql, o nome que eu salvei. O que eu vou fazer aqui agora? Qual a minha fonte de variação? Minha fonte de variação é o dia de castração. Eu acredito que o peso final do animal depende do dia de castração. Eu acredito que ele depende da leitegada, adiciono aqui. Eu acredito que ele depende da faixa de peso, adiciono aqui. São as 3 fontes de variação. Fora isso, é ao acaso, é o mero acaso. Então, o mero acaso, o Sysvar vai soltar por default. Bom, fechou o quadro da análise de variância, né? Não vamos fazer nenhum teste médio, vamos fazer apenas um teste F no começo. Variável peso final. Clica aqui, finaliza, peso final. Não quero fazer transformações, finaliza. Você tem aqui o quadro da análise de variância que diz o seguinte, olha, deu bem pertinho, né, dos 5%, mas deu um pouquinho maior do que 5%. Então, normalmente aqui para esse experimento, você diria que não há diferença entre o efeito da castração. Não houve diferença entre a blocagem pela leitegada, não houve diferença pela faixa de peso para esse conjunto de dados. Observe que o p-valor é muito próximo, né? Então isso aqui é um indicativo que seria razoável o experimentador repetir o experimento com mais repetições, né? Fazer um quadrado latino maior para verificar, por exemplo, se isso aqui, se não consegue ver diferenças efetivas entre esses tratamentos, ok? Então é muito fácil fazer um quadrado latino no Sysvar, né? O quadrado latino é uma blocagem dupla, que tem algumas restrições, né? Então você tem que ter número de linhas igual ao número de colunas, ou basicamente é assim, você tem que ter todas as unidades experimentais dentro do bloco 1 e todas dentro do bloco 2 acontecendo normalmente, tá? Bom, muito tranquilo, espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo vídeo aí, onde nós vamos fazer outros exercícios mostrando esse tipo de análise.